Beleza. Vamos falar de desapropriação. Então, deixa eu ver se você pode ficar. Acho que ela pode ficar aí, né? Fica aqui. É, não, aqui. Você pode ficar um pouquinho, beleza? Você tá? Mas aí quando eu falar ok, eu falar acabou, acabou. Eu já filmei o seu vídeo. Já? Espetáculo, né? Então, vai, Carlos, vamos lá. Deixa eu fazer. A internet aqui tá funcionando? Não. Meu Deus, aparentou aqui. Então, deixa eu colocar a visão para você fazer, então. O Snapchat do professor Leandro Veloso? É. Apareceu não? Depois do intervalo de uma palavra aqui. É porque não sei se o som vai sair bom, né? Vai, sai sim. Sai? Se você sair mais. Se você falar mais alto. Eu tô ficando meio louco já. Cristão, toma conta aí, hein? Toma conta aí. Deixa eu preparar aqui. Aí quem tem depois adiciona, vê lá, só pra a gente. Vamos lá. Recadinho, isso é importante. São muito ruins. Você tem 3G? Tem, vou botar aqui. Desapropriação. Espero que não escrevam besteira, tem um cara que escreve besteira, né? Nem te falo. Nem te conto. Depois eu te conto. Amiga, é tanto comentário. Mandando cantada, é muito engraçado. Sério. Gordinho fofinho, professor gatinho. E é muita coisa. Quando. Nossa, é assim. Olha, só um pouquinho. Tá pegando eu, quer ver? Tadinha, filha, você vai ficar plantada ali. Vai ficar. Encosta, senão você vai cansar. Não, pode subir, quer não? Você encostar. Aí quando você iniciar a transmissão, começa a falar, mas não precisa, você vai só apertar esse botão, tá vendo aí? Não aperta ainda não. Quando eu falar já, se faz, tá? Bom, galera, podemos? Não, né? Ela é sentada assim, ó. Ela vai apoiar aqui, ó. Então senta, Benício. Quer que eu fique? Eu tô acostumada. Quer que eu fique? Não, você vai ter para anotar, né? Não, eu tenho desapropriação do caderno. Vai embora não, fica aí. Você que sabe. Não, tá bom. Sim. Vê se ficou bom aí, doutor. Quer no Snapchat? Você vai pôr? Não, no Periscope, que aí... Ah, tá. Depois traduz assim, esse aplicativo aí, ó. Assim, ó. Como escreve? Sabia. Paris. É uma O que é a desapropriação que a banca quer para o seu exame de ordem, que você tem que relembrar um pouquinho sobre desapropriação? Desapropriar é retirar a propriedade. Então o poder público faz o quê?
O poder público retira a sua propriedade pelo seu famoso poder de polícia, comprando a sua propriedade. Porque ele sabe que ele tem que fazer o quê? Ele tem que indenizar através de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Então o que você tem que ter na mente sobre desapropriação para começar qualquer tipo de pergunta? Desapropriação é sempre uma forma originária de aquisição de propriedade. Forma originária de aquisição de propriedade. É uma forma originária de aquisição de propriedade de quem? Sempre da administração pública. Direto ou indireto. Então o Estado vai adquirir esta propriedade pela primeira vez. Óbvio que ninguém compra a mesma propriedade duas vezes. Então por isso que ela é originária. Só que ele não faz uma simples compra e venda. Ele faz uma aquisição com a devida motivação. E esta motivação é a motivação por utilidade pública ou por interesse social. Então é o único artigo para você lembrar, que é o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, combinado com o Decreto-Lei 3365 de 41, que eu sei que ninguém lê. Mas o mais importante é você ter em mente que desapropriar é retirar a propriedade particular através de uma indenização justa, prévia e em dinheiro, para alguma certa finalidade, para alguma determinada finalidade. Essa finalidade tem um caráter de utilidade pública ou tem um caráter de interesse social. Traduzindo do bom português, essa utilidade pública vai estar vinculada a algum tipo de atividade de prestação de serviço público na área de saúde, educação, transporte, desporto e afins, ou uma atividade de desenvolvimento social na área de interesse social, amarrada a uma outra legislação da Lei 4132 de 62. O mais legal para você guardar é que ela é parecida com a compra e venda. Só que quando você compra uma coisa, você compra por comprar, por qualquer finalidade. O Estado, quando compra por desapropriação, ele compra por utilidade pública ou por interesse social. E muitos acham que o Estado não pode comprar as coisas, não pode fazer compra e venda. Claro que pode fazer compra e venda. Ele não precisa desapropriar para adquirir imóvel. Se ele quer adquirir um imóvel por uma utilidade pública, ele tem que desapropriar. Se ele precisa adquirir um imóvel para expandir a sede do seu município, dependendo do imóvel e das circunstâncias da expansão do seu município, como objeto de prova, ele vai fazer uma simples compra de imóvel. E é óbvio que, dependendo das circunstâncias, se eu vou fazer uma compra que é uma aquisição, não tem, às vezes tem que licitar. Neste meu exemplo, não tem licitação, porque pela circunstância só serve aquele imóvel bonito lá de Itaboraí, onde está a sede do seu município, doutor. Então, para te contar que a desapropriação ela é uma compra e venda com uma finalidade específica. Mas o poder público pode fazer contratos de compra e venda, e vocês ralaram comigo hoje mais cedo, que como o Estado faz contrato administrativo e outros tipos de contratos. Tá? Beleza? Bom, a indenização é justa, porque é justa, porque no mundo jurídico, o justo reflete o imóvel. É prévio, primeiro se paga, depois se transfere a propriedade. E é em dinheiro. Por que é em dinheiro? Porque se não for dinheiro, dinheiro em espécie, moeda corrente, vai ser em títulos. Porque o poder público não desapropria um cartão de crédito. Desapropria com moeda. Desapropria em dinheiro. Essa desapropriação nossa, desapropriação que não é a reforma agrária, não é a confisco, não é as outras formas de expropriar da Constituição. É a desapropriação tradicional. Beleza? Então é isso que espiritualmente você tem que levar para a prova para qualquer pergunta de desapropriação. Tá? Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beleza, obrigado. Deu certo? É ao vivo. Deu
deu certo pela Falou, ela história. saiu. Não tem problema não. Não, mas ficou aqui, ó. Depois eu tiro. Obrigado, Melissa. Podemos falar um pouquinho? Vai sacar a ideia? Valeu, Melissa. Melissão fez sucesso aí, ó. Fica hoje até meia-noite. Depois eu... Fica o dia todo. Depois eu mexo e boto no YouTube. Posso mostrar pra você, depois eu boto no YouTube também. É só você pensar que a desapropriação é uma aquisição de propriedade. O mais legal da desapropriação é você estudar de uma vez por todas o percurso. Vamos fazer o percurso aqui rapidinho? Ó, olha aqui a linha do tempo comigo. Bom, primeiro tem que sair uma lei ou um decreto. Essa lei ou decreto vão autorizar a desapropriação. Então olha só, a Petrobras precisa de decreto. Para desapropriar, vai precisar de decreto presidencial. Todas as desapropriações federais são amarradas a decretos presidenciais. Então tem que sair uma lei ou um decreto que autoriza ela a desapropriar. Então toda desapropriação nasce por lei ou decreto. Depois vem a fase administrativa. Na fase administrativa, aqui, eu tenho a tentativa de acordo. Não passa aquela fase de avaliação técnica, essas coisas? Sim, essa fase administrativa é através de um processo administrativo. Essa fase do processo administrativo, eu vou ter todo um processo de desapropriação, que é a chamada fase executória extrajudicial. Então, o poder público vai abrir o processo administrativo expropriatório número 10, vai querer expropriar o imóvel do Caio, na rua X, para fazer ali a expansão do BRT. A partir desse pressuposto, tentou, não conseguiu, vai entrar agora a fase judicial. Na fase judicial vai ter a distribuição da ação, vai ter a autuação, depois tem citação, depois tem contestação, aí eu tenho a instrução, aí eu tenho sentença, bom, como você não vai abrir o decreto-lei, todo esse procedimento está amarrado ao decreto-lei 3365 de 41
Bom, contestação apenas do valor. Autuação, mas que isso? Isso. Fase executória extrajudicial. Apenas do valor ofertado na desapropriação. E a sentença vai refletir o valor a ser indenizado. Então, o juiz, ao final, determinará o valor correto para a indenização justa, prévia e em dinheiro. Contestação aí, mestre, é só de valor, né? Só de valor. Obviamente, aspectos processuais, né? Esse valor aqui, eu posso preliminares do CPC e direito de extensão. Preliminares do CPC, direito de extensão. Então eu posso, através da minha contestação, querer alterar o valor a ser expropriado, querendo expandir a minha desapropriação, querendo expandir o objeto da minha expropriação. Da mesma forma, eu posso querer alguma preliminar, né, para tentar barreirar esta ação expropriatória. Lembrando que você não discute o objeto da expropriação, você discute apenas o valor a ser expropriado. Mas, se estiver sob efeito de uma prescrição, né, pode ser uma prejudicial de mérito, não pode? Pelo CPC 269 vigente. Está até no novo CPC também, mas é possível. Não esqueça da prescrição. Prescrição ou decadência. A banca pode utilizar essas duas nomenclaturas. O que eu quis dizer aqui com direito de extensão? Por exemplo, a área expropriada envolve apenas 300 metros quadrados do seu imóvel. E 30 metros ficaram de fora. Não lhe serve para nada. Aí você vai pedir extensão. Se eles vão indenizar por 300, me indeniza por 330. Aí você justifica por quê? Porque se torna infrutífero, né? Porque o remanescente, a área remanescente não lhe serve para o fim que se destina o seu imóvel. Essa é a finalidade da extensão. É a área remanescente. Bom, aí os artigos estão aqui, ó, 19, 20, 27 deste decreto-lei. Os artigos principais. Relaçãozinha simplória demais. Ali que eu quero preliminar. Preliminares do CPC. Dos preliminares do CPC e direito de extensão. Eu posso, dentro do valor, fazer isso. Na prática, uma ação de desapropriação tem 3 folhinhas no inicial. Eu vou juntar o decreto, publicado no Diário Oficial, que vai dizer qual é o imóvel, de quem é, para qual finalidade, qual é o valor. Está no decreto. Aí eu vou abrir um processo administrativo, vou tentar um acordo, não vai achar ninguém quer. Isso tudo você não vai saber, né? Decreto sem saber, publica no DIAL, mas ninguém sabe. Nesse contexto, eu abro um processo para tentar fazer um acordo com ele, com os proprietários. Não tem acordo, vai por fora. Cabe liminar para ter a posse. Eu consigo uma liminar aqui, bota aí, admite-se liminar para a posse. Despejo caro. Abre aspas, despejo caro. Mas eu vou fazer o deposito, né? Faço um depósito, elisivo, né? Chamado depósito elisivo da desapropriação. Uma caução, admite-se liminar de posse. Artigo 15. Tem que pensar a favor do poder público. É uma pessoa sofrendo em prol da coletividade. Concordo, mas o cara tá lá no celular tranquilo, daqui a pouco chega agora, sai, parceiro. Sai, exatamente. O cara não tem dinheiro, não tem nada. Mas ele vai levantar, para ter liminar de posse, ele levanta o dinheiro que está depositado. Pelo menos se mover. Pelo menos se mover, isso aí. Senão vai pra rua, né? Admite-se liminar, justamente para ele conseguir
o Estado conseguir a posse do imóvel logo, e depois consegue eliminar com posse para tirar impossível. Ou decreto? Não, lei. Quando se fala lei, lei administrativa não tem complementar. Lei administrativa só tem lei. Complementar é só tributário. Essa chatice tributária que se complementar. Pra pegar diante da gente. Certo? Vem cá, desapropriação aqui. Tem dificuldade no processo? A indenização é justa? Quais são os critérios? São aqueles 4 que eu te falei. Valor venal, benfeitorias, valor de mercado e depreciações. Então o juiz vai fixar um valor apenas sobre o mercado? Não, sobre o valor do imóvel. A gente que é da União e faz a apropriação, o resto sabe o que acontece? Que é lucro cessante, que é dando moral à imagem. Ah, porque minha avó, porque a netinha não ia morar durante 30 anos no imóvel, quer esse período todo que ia poder ficar no imóvel. Ganha ou não ganha? Tem juiz maluco que dá. A gente recorre para acabar com esse texto. Mas a desapropriação não reflete dano pessoal. É apenas reflete o imóvel. E ainda mais, é uma atitude lícita. Responsabilidade civil do Estado para danos lícitos só se forem extra-anormais. Ou seja, uma obra pública que você está realizando literalmente e causou um impacto muito grande no seu imóvel, te causou um dano fora da normalidade, o Estado pode indenizar. Só se forem danos anormais, extra-anormais, bem fora da cogitação. Porque se está fazendo a coisa certa, não tem que pensar em resultado civil, né? Só pro xiita que quer pegar o dinheiro do Estado. Beleza? Tem que pensar a favor do poder público. Ele conseguiu ali a posse pela liminar, mas ainda está sendo discutido o valor da contestação. Isso. Aí, no caso, o valor sobe. Eu vou lá e deposito. Não, se ele não concordar. Ele quem? Vai concordar em sentença. Se ele não concordar de ficar muito alto, ele te recorre para diminuir. O autor sempre ganha, salvo se estiver prescrito aqui, ou decadente. 5 anos ou 2 anos. 5 anos na desapropriação por utilidade pública, 2 anos para interesse social. O Estado, a administração pública só faz desapropriação por utilidade pública no prazo. Sai a lei, sai o decreto, tem que entrar com a ação dentro de 5 anos. Mas se entrar depois, você entra com a preliminar meritória prejudicial de prescrição, que eles brigam, se é decadência também, então eu falo os dois. Aí o juiz instiga o processo, aí vai o município, o Estado ou a União e faz um novo decreto. Você vai um decreto e faz tudo. Outra coisa, também não corre o risco de pagar por precatório. Não corre o risco também de pagar por precatório. Não, quem tem dinheiro. Precatório é procedimento de pagamento. Aqui, como é prévio, o primeiro pago vai para receber. Então o precatório paga depois. O precatório é dívida da fazenda. Aqui não é dívida. Aqui é uma expropriação. Então não tem precatório porque não é dívida. Lembrando que precatório não é forma, não é dinheiro, né? É só um procedimento. Qual é a dificuldade da desapropriação se você ter proibido uma bobeira dessa prova? Que é simples demais. Ok? E o que ele pode pedir? Bom, o que eu acho que eles podem querer alguma coisa de prescrição, alguma coisa de contestação, ou, por exemplo, eles podem querer uma servidão indenizável. Vou botar um OBS aí. Admite-se desapropriação para instituir servidão. Peraí, admite. Desapropriação para instituir servidão. Eu vou lá desapropriar lá aquela área privada para fazer uma servidão. Pode ser.
Pode ser aqueduto, pode ser saneamento básico, pode ser linha de transmissão, pode ser a NET, pode ser qualquer concessionária, porque a administração pública direta de delegatário pode desapropriar. Delegatário pode desapropriar. Está no contrato. Então, a fibra ótica, preciso expandir minha fibra ótica. Então, se o meu contrato está lá que eu sou obrigado a expandir, eu tenho que desapropriar. Então, também admite-se. Para isso, dependendo do meu serviço, eu tenho que comprar o seu imóvel para passar a minha linha. É como se fosse desapropriar para passar a servidão. Servidão é um ônus da propriedade para passar serviço público. Tudo bem? Aqui, utilidade pública e interesse social. Utilidade pública é uma forma de desapropriar, que é o decreto-lei. Utilidade de interesse social é mais rápida, é uma coisa mais simplória, seria 2 anos. Apontada da lei ou do decreto. Segura para mim uns minutinhos. Até aqui tranquilo? Então admite servidão, como eu te falei. O que mais que eles podem negar sobre desapropriação? Eu, se fosse você, dava uma olhada, porque esse assunto é constitucional administrativo. Então, eu olharia reforma agrária. Bota aí bem também reforma agrária, a parte constitucional. Peraí, rapidinho, você colocou admite-se desapropriação Não. para instituir servidão, é isso? É. Só isso. Só isso. É o que? Reforma agrária? Aí você, sobre desapropriação, isso aqui que é o mais importante. Aí eu queria que você olhasse reforma agrária. É o capítulo da Constituição, artigo 180 ao 190. Está ali dentro. Vem cá. Ninguém falou para vocês que o município pode fazer reforma agrária, não, né? Não, né? Graças a Deus, eu já escutei disso esses meus 16 anos, eu vou dizer assim, que o município pode fazer desapropriação de área rural. Não dá, tá? Não, porque a área rural, se for, pode até ser uma área rural, tipo Vargem Grande, área rural, mas ali é perímetro urbano, então é imóvel urbano, em área rural. Considerada área rural pela população, mas não é área rural no sentido jurídico. Mas eu quero dizer que não existe a possibilidade de uma reforma agrária pelo município. Está expressa na Constituição, que é pela União, não, é exclusiva da União. Hã? Sim. Mas tem umas orelhas que escutam, eu vejo na internet também. Não, que o município pode fazer desapropriação de área rural de caraca. Aonde? Não tá voar, entrar no computador. Sai daí! Eu acho que caiu isso na última prova. Tem umas frases malucas que podem surgir, você olha errado e fala, não, acho que pode. De rural. Não pode, morar rural é da União. Tem lá, como é que chama o tributo? É isso, ITR. Que é o credor. Quem tem autonomia para lidar com aquela coisa. É. Fala. Aquela área toda lá do BR. Aham. É uma área rural. Sim. Eu, salvo engano, era uma área rural mesmo de... Aí a União desapropriou e desapropriou ela que pagou. Não, ela autorizou a Petrobras a desapropriar. Isso. Foi, saiu um decreto, a Petrobras desapropriou e começou a nova instalação na Baía Terceira. Tudo bem? Aí, de forma agrária, eu e depois eu ia... Só para vocês poderem dar uma olhadinha também, bota para mim aí. Ver decreto-lei. Eu vou estender uns minutinhos, mas eu queria fechar esse assunto para vocês olharem uma historinha sobre o decreto-lei 25 de 37. Barra 37. Você vai só folhear, é um tombamento. E é histórico, é bonito. E o decreto do tombamento é só para proteção do bem. Ninguém perde imóvel porque o bem é tombado. Fique claro isso. O Sambódromo era tombado. Foi destombado para fazer reforma. Quando acabou a cultura, o contexto do carnaval. E o tombamento é para fazer com que você, proprietário, proteja o bem a favor da coletividade. Então tem toda uma proteção histórica, cultural, tem toda essa linha da proteção do bem.
Vai poder vender, vai poder alugar, vai poder emprestar. Você pode perder o imóvel por desapropriação, alguém pode se apropriar. Mas aí o tombamento vai junto, né? Tudo carregado junto. Então você vai ter que ficar esse ônibus, é um ônibus mesmo. É o Estado fazendo uma intervenção na nossa propriedade. Tudo bem? Aí lá tem umas palavras históricas, tem uns vocábulos muito antigos que não foram recepcionados, mas o contexto em si foi recepcionado. Bem público pode ser tombado. Ó, o bem público pode ser tombado de cima para baixo. União dos estados, estados dos municípios. De cima para baixo. Sempre com hierarquia. O município pode tomar bem do estado, mas o estado pode tomar bem do município. Agora o bem particular pode ser tomado por qualquer um, pô. Tá fora de toda a estrutura hierárquica monárquica do Estado, como dizem por aí. Tudo bem no momento, deu para lembrar? Bom, a servidão, eu já disse que é a servidão de passagem de serviço público e o tombamento são dois contextos mais importantes da intervenção na propriedade. Bom, feito, fechado esse cenário, eu não posso ir embora sem falar de improbidade. Vamos então, agora o xiita está aí a ter êxtase de louvor, que agora é para punir o corrupto, é punir por improbidade. Clicando. Mas agora sim é o momento de punir o corrupto. O que você tem que saber sobre improbidade? Improbidade administrativa é um ilícito civil. Bota aí, ilícito civil. Total. Jura? Então, por isso que você tem que ir, porque você vai ter toda a expertise de enxergar. A improbidade é para punir a galera, para punir os corruptos por um ato ilícito civil, não é crime. É uma ação de primeira instância. O juiz tem o poder de punir qualquer um servidor, qualquer agente público. Então é um ato ilícito civil contra a administração pública. Mas o que é isso? Eles pensaram assim: o cidadão comete crime, é punido penalmente. O servidor comete crime, punido penalmente. Mas ele pode praticar outras condutas que não podem ser catalogadas como crime, mas são imorais. Podem violar o princípio da moralidade administrativa. Então, vamos criar a improbidade administrativa, traduzido. Então, começou pelo Fiat Elba, lá em 1990, e lançou a lei de improbidade em 92. Quando o Collor saiu, que veio a lei. Então, por causa da Fiat Elba, lembra disso, que nasceu a improbidade. Tentaram até puni-lo por improbidade. Estão doidos para pegar a Dilma, não vão conseguir por improbidade. Enlouquecidos para pegar o Lula, com a porrada de ação que entram, então os juízes arquivam todas por improbidade, porque não tem fundamento, contexto, provas ainda nesse assunto. Lembra da improbidade, então, que é para punir o agente público, qualquer agente público, por ilícito civil. Mas quem é esse corrupto? Que tipo de ato ilícito é esse? Bota aí no seu caderno. São atos do artigo 9º, 10 e 11 da lei de improbidade. A lei de improbidade é essa, 8429 de 92. Eu tenho uma lei, eu gravei aqui no Espera, uma aula só disso. Se quiser também ouvir depois, vai ver uma história. Está lá no YouTube. Mas eu falo agora para você que improbidade é um ilícito civil para punir o servidor no CPF dele. Punir todo tipo, qualquer tipo de servidor. Temporário, não temporário, cargo de comissão, cargo, emprego, qualquer tipo de servidor, inclusive particular. A improbidade, então, eu só consigo punir o prefeito, o governador, o presidente da República, quem for por improbidade, se ele cometer atos de improbidade. Não é qualquer ato de improbidade que a gente acha que o cara vai ser punido por improbidade. Aí tem que, é igual o penal, olhar pro tipo, sabe? Você olha pro artigo. Aí eu tenho enriquecimento ilícito, você não está não, está no artigo 9. Prejuízo ao erário, artigo 10. E violação de princípios, artigo 11. Então são 3 artigos que se olhasse. Amanhã no domingão, quem for à praia, por exemplo, abrir lá
nono, 10 e 11, que eu acho Chico, é xiita, você abre o jornal, compara, tem assunto para conversar, poxa, podia ser preso pelo artigo 9, inciso 4, o cara olha, como assim inciso 4? Você explica o inciso 4, tá lá, subtrair, desviar, e você bota os verbos, aí você grava o assunto. E tem o enriquecimento ilícito, tem o prejuízo erário, violação de princípios. Não esqueça, qual desses três você acha que alguém pode causar atitude por culpa? De modalidade culposa, acho que é melhor. Dá para enriquecer ilicitamente, culposamente? Como eu sempre falo, sem querer. Eu acho meio difícil, sem querer. Culpa, negligência, imprudência ou imperícia, porque a modalidade culpa não é isso? Enriquecimento ilícito por negligência não rola. Aí, prejuízo erário pode ser. Né? De repente, pelo prejuízo erário, você não teve conhecimento técnico suficiente, fez uma compra mal sucedida, sofreu um cartel ilícito que faz com que o seu preço seja mais caro, né? Prejuízo erário pode ser por culpa, pode ser por uma negligência. E violar princípio não dá para ser sem querer. É meio por dolo, ou você viola ou você não viola. Mas admite-se a culpa também que abriram as pernas para isso. Eu quero te mostrar então que quando você pensar em improbidade, primeiro que não é crime, tem nada de penal. Tem uma galerinha de constitucional que tem um hábito de misturar com crime de responsabilidade. Não é! Ok? O juiz pune por criminalidade uma coisa e pune por improbidade outra, certo, doutor? Então, são coisas distintas. Porque na lei do crime de responsabilidade até tem punição parecida, mas é outra história. Que crime de responsabilidade é para punir alguns gestores, alguns chefes de executivo, em especial prefeito e auxiliares, mas para punir no âmbito daquela legislação com condutas ali descritas. Improbidade é muito maior. São outras condutas. É claro, se o prefeito foi punido por um crime de responsabilidade, punição, perda da função, ele não vai sofrer punição, perda da função de novo, na improbidade, pô. Que tem como punição, perda da função. Já sofreu, pô. Então, tem que guardar para mim e bota aí, artigo 12. Bota o artigo 12 dessa lei também. 8429. Probidade. Porque a 12 tem as penas. E as penas são graves, porque as improbidades estão rolando de assim, ó. E eles querem pegar café pequeno, né? O serviço técnico judiciário, o analista, o pessoal. O café pequeno, porque o café graúdo não dá. O peixe grande não tem poucas improbidades. Para fazer um pouco de volume, um pouco de barulho nesse contexto. Tem muitos servidores sofrendo improbidade. E muitas até injustas. E é uma ação muito importante. Tem muitas rolando lá no Itaboraí. Né, já. Ele pode andar de Porsche, né? Hã? Ele pode andar de Porsche. O juiz daqui, né? É verdade. Ele foi aposentado. Bom, enfim. Eu acho que isso foi arrumado. Ativismo, né? Eu acho que foi tudo meio montado aqui, mas tudo bem. Mas improbidade não é assim. Não, sem tirar a mão. Eu não quis a posse. E o dinheiro? Mas ó, a improbidade, aí, cuidado então nas penalidades, que são várias, não precisa anotar, que eu queria que você olhasse. Suspensão dos direitos políticos, que era gravíssimo para quem é político. Suspensão dos direitos políticos, está no artigo 12. Tem lá a gradação, 8 a 10 anos, 5 a 8 anos, 3 a 5 anos. Perda da função. Tem ressarcimento ao erário, que é uma indenização. Multa civil e várias proibições de receber benefícios. Não vai poder fazer empréstimo, não vai poder Receita Federal fazer parcelamentos, BNDES e afins. Isso é muito complicado, você perde dele em empresas, fica complicado. Então a improbidade tem 5 penalidades civis. Grava isso. E vou te contar o trâmite da ação rapidinho. A doutora vai me ajudar. Ela é tão importante que os juízes
os promotores que são xiitas já entram, a lei fala que pode ter uma cautelar antes, né? Cautelar de busca e apreensão e bloqueio. Mas muitas que eu vejo são tudo, é uma ação de improbidade acumulada com cautelar. Cautelar para bloquear o bem do suposto corrupto. Então o MP monta o cenário de que ele é um mega corrupto, que é o câncer da corrupção, então é uma metástase de corrupção, que ele é um mega bandido de enriquecimento e prejuízo erário. Pede o bloqueio de todos os bens dele, todas as contas, bloqueia tudo dele, da esposa, da família, parará. Aí vai o juiz e vamos imaginar, bloqueia tudo na cautelar do sequestro de bens. Aí depois que vai eliminar o sequestro de bens, ele é intimado do sequestro. Aí ele vai ter que fazer o quê? Contrata você, você tem que, contra essa eliminar, você tem que fazer o quê? Agravar. Enquanto isso, o processo não tem citação, não tem? Não, primeiro ele é notificado para apresentar a manifestação. Não rolou citação ainda, está tudo bloqueado. Porque se ele causou um prejuízo no erário, galera, o juiz pode mandar bloquear a pedido do autor, para que no final, se houver um ressarcimento, esses bens sejam revertidos. Estão entendendo? Só para você fechar comigo. Bloqueia tudo. Pode ser você, pode ser qualquer servidor. Aí você vai ser notificado para apresentar uma defesa. Enquanto isso, a grava está rolando. Você não consegue desbloquear, seu apartamento está preso, suas contas podem estar amarradas, seus investimentos podem estar todos amarrados. E aí é um transtorno para quem trabalha com muitas contas, para quem tem muitos imóveis, é complicado ter tudo bloqueado, certo? Aí, depois da notificação, vem o quê? Tem a defesinha. Faz uma defesa. A juiz vai pensar assim: vou arquivar, ou vou mandar receber inicial, ou vou mandar citar. Então, antes de citar, tem uma notificação. Mas a liminar de uma cautelar pode existir. E olha a complicação que pode existir contra este dito ímprobo, antes de uma citação. Então, olha, é interessante, tudo que eu estou te contando é literal. Você não precisa ficar imaginando. A lei fala, pode ter o sequestro de bens, justamente para reverter em futuro ressarcimento. Depois tem a notificação. Depois da notificação, o réu, o juiz vai arquivar o processo, receber inicial e mandar citar. Ele arquiva porque não encontrou elementos suficientes. Você fez uma boa defesa. Fez uma boa contestação. Ele arquiva, morre o assunto, o cara tá na ficha limpa, certo? Se manda citar, já era, vai aparecer na certidão, que está com a ação de improbidade. Daí vai apresentar depois que ele é citado, ele tem que oferecer o quê? Contestação. Oferece contestação. Aí tem toda a instrução probatória. E aí o mundo para, porque aí pode ter perícia, pode ter ofício no mundo inteiro, banco na Suíça, banco na China, banco não sei aonde, tem dinheiro lá, aí comunica com o processo penal, né? Vai para um lado, vai para o outro, e demora, às vezes o bloqueio está rolando. No final, sai a sentença. Então, um processinho de conhecimento, sempre de primeira instância. Para qual? Contra qualquer um. Vai entrar com uma ação de improbidade contra o Lula, primeira instância, se for no ambiente quando era governante da Justiça Federal. Contra qualquer um, primeira instância. Vai entrar hoje contra o presidente da República, primeira instância. Vai entrar contra o governador, primeira instância. É a regra. Não tem ainda possibilidade diferente para quem tem foro de função, para crime de responsabilidade estadual ou municipal. Tudo bem? Então perceberam que é um processinho que tem antes da citação de uma notificação? Tenta lembrar disso. Se puder olhar a lei, só que eu estou contando com o artigo 17, ele vai te contar todo esse caminho. E é importante que vocês, futuros advogados, vão poder fazer defesa de improbidade tacita, de improbidade de servidor normal, de polícia militar, de policial civil, de corpo de bombeiro. Todo mundo passando por perrengues de improbidade. O que hoje a improbidade é muito parecido. Os atos que não podem, não sejam penalizações criminais, podem ser já improbidade. Lembrando que o autor é o MP ou a pessoa jurídica lesada. A Petrobras entrou com 4 ações de improbidade contra os seus ex-diretores.
em razão de toda essa problemática. A Petrobras contra os seus ex-diretores, causando lesão aos corpos, que causou lesão aos corpos dela durante um certo período, de toda a problemática que foi consagrada da corrupção por eles causada, daqueles contratos X, Y, Z. A ação está gigantesca, mas está uma aula. Tem uma ação de probidade rolando importante aqui no Rio, da Rosinha Garotinho, uma briga de mais de 30 advogados batendo cabeça aqui no TJ. Tem uma ação também importante, você pode ver na internet, que é do prefeito de Magé, tem o ex-prefeito de Itaboraí, tem o atual prefeito, exatamente, mas tem um também, tem de Volta Redonda também, que foi caçado por causa disso, tem muita, mas tem um de Petrópolis, que esse realmente não conseguiu nem voltar, e o de Petrópolis foi algo engraçadíssimo, só para você entender a improbidade. O município de Petrópolis, o seu gestor, fez um convênio com o Bradesco, para que o Bradesco rode a folha de pagamento de seus servidores. E esse convênio, todo convênio não tem contrapartida. Então nós vamos fazer junto a atividade. Qual é a contrapartida? O Bradesco falou assim, ó, para eu fazer a sua folha de pagamento, eu te dou 5 milhões mensais. Porque dessa folha de pagamento tem um custo. Ela pagava o custo e a contrapartida 5 milhões. E, poxa, mas convênio para rodar folha de pagamento de pessoal, tá esquisito, porque convênio é para função social, para atividade social. Aí o MP fez um inquérito administrativo, civil, e aí chamou todo mundo, ninguém quis apresentar nada, prova contra si mesmo, enfim, entrou com a ação. Da ação, pediram bloqueio do mundo inteiro do prefeito e de todos os secretários vinculados àquela assinatura. Ao final, não conseguiu desbloqueio, foi um horror, e no final teve a sentença. Na sentença, o juiz falou o seguinte, ó, realmente encontramos prejuízo. Qual o prejuízo ao erário? Primeiro, você fez um convênio, não era para fazer convênio, era para fazer um contrato de prestação de serviço. 2, esse convênio que você nem licitou, que não licita convênio, e depois do contrato, você nem observou a lei de licitação, então você violou o princípio de licitação, artigo 11. E você usou o instituto errado. Os 5 milhões da contrapartida, você não me comprovou para onde foi. Para onde foi 5 milhões? Então há um prejuízo ao erário. Então veio uma multa, um ressarcimento altíssimo contra ele e a perda da função de perder o carro. Por uma situação, parece esdrúxulo, né? Como que um prefeito assina um convênio com um banco para fazer uma atividade bancária? Não sei como que o jurídico não entrou nessa bancária, porque isso passou por algum jurídico para passar. Quem fez, ou não é possível que o jurídico fez algum parecer inventativo, inventou uma tese maluca de convênio e prestação de serviço. Convênio não é prestação de serviço, é para atividade social. Perceberam a malandragem? Então, o que eu queria de improbidade para vocês é essa ideia do ato ilícito civil, dos 3 atos de improbidade, da punição e do processo. A prescrição é 5 anos, está lá no finalzinho da lei de improbidade, quando a pessoa sai do cargo, sai do emprego ou sai da função. Aí começa a contar o prazo para alguém entrar com uma ação contra ele. Bota aí prescrição 5 anos. Só começa a contar quando você sai do cargo. Então os ex-ministros, os ex-diretores, quando sai do cargo, o prazo começa a rolar. Basicamente tem 3 situações fáticas de mover a ação de improbidade. Sou do MP, mas sou de administração. A administração lesada tem que mover a improbidade contra maus gestores. Tem um prazo de 5 anos, quando o gestor sai. Fala, doutor. Nesse caso aí, o Bradesco responde por alguma coisa? O Bradesco entrou no processo também. E aí, o Bradesco, nesse contexto, também foi responsabilizado, mas ele foi responsabilizado numa outra ação coletiva, porque a improbidade é contra o fulano. Ele participou do processo, mas neste processo ela não foi punida. Não pode. Não pode a empresa ser punida nessa coisa. Ela foi punida, entraram depois com uma ação coletiva, que existe agora chamada ação coletiva de dano moral, a favor do poder público, que foi movida por ação não saiu sentença, né? Pelo menos a última vez que eu escutei. Só que
cassação, o valor que o Bradesco vai devolver, vamos dizer assim, ele vai para um fundo ou ele retorna para a prefeitura? Vai provavelmente para algum fundo. Tchau, Pedro, obrigado, até já. Não, obrigada. Você também, obrigado. Obrigado por ter ficado mais um pouquinho comigo. Vai para algum fundo que o próprio autor, o MP ou o próprio município pode destinar para aquele lugar daquela municipalidade. É um fundo do município, algum lugar do município, alguma conta especial para aquele município. Mas ele, originariamente, ele era do erário do município. Isso, porque como é que era o convênio? Eu fiz um convênio com o Bradesco, para que o Bradesco move a folha de pagamento. Só que essa folha de pagamento tem um custo. Então o meu convênio tinha um valor de repasse para o Bradesco de sei quantos milhões de reais do custo desse serviço. Que convênio é? Vamos fazer um convênio? Você vai executar uma atividade social no Morro X? Vamos! Como é que vai ser o esquema? Vai ser serviço de saúde. Vamos colocar médico lá. Como é que vai ser o médico? Você bota o médico, eu te dou o dinheiro. Você convênio. Vamos nós dois lá. Nesse caso, nós dois, município e banco, forjaram o convênio. O convênio é repasse de recurso público para qual atividade? Rodar a folha de pagamento. Qual foi o valor desse convênio? Refletiu o custo da folha de pagamento. Então o município jogava para cá, exemplo, não lembro o valor exato, era mais de 39 milhões mensais do custo do convênio, e o Bradesco devolvia 5 milhões como contrapartida. O convênio tem que ter contrapartida. Porque ela forjou essa ideia para não fazer licitação de qual banco ia ganhar. Então, nem 5 milhões foi comprovado. Então fez um convênio que não era convênio, porque a finalidade não é isso. E dá por cima, a qual tal contrapartida nunca apareceu. Estão lutando até hoje numa ação coletiva. Bom, aí esta empresa Bradesco pode ser processada hoje, para você botar o OBS final, para você relaxar, minha voz está indo embora. Você botar um OBS final no seu caderno. As pessoas jurídicas corruptas podem ser punidas a partir de 2013 pela Lei 12.846 de 2013. A lei anticorrupção. A lei anticorrupção é para punir corrupção de empresas contra a administração. Neste exemplo, como o fato ocorreu antes de 2013, nessa ação que eu te contei de improbidade entre município e Bradesco, não dá para entrar agora com uma ação civil punitiva contra o Bradesco com um fato pretérito, que a lei só tem efeito para o futuro. Mas se fosse realizado hoje, se o fato danoso contra o erário do município, praticado num convênio ilícito, junto com uma empresa privada, ela pode ser processada sim, porque ela não observou regras da lei anticorrupção em contratações públicas, ou seja, não observou a legalidade. Isso já é um motivo de regra chamada de compliance, boas práticas de contratação. Ela pode ser processada e punida em dois aspectos, tanto pelo próprio município, ou pode ser processada civilmente a título de indenização a favor do próprio município. Então hoje o grande boom de proteção é que as empresas podem ser processadas até pela própria entidade lesada ou por outra entidade que também foi lesada pela atividade aí dos seus gestores corruptos. Aí no caso é a empresa, não a pessoa jurídica, não a pessoa física. A pessoa física é processada e punida por improbidade, no ambiente criminal, no ambiente da improbidade, para punir a pessoa jurídica somente pela lei anticorrupção. Tentar fechar o nosso dia, que começamos com a ideia do X, tentando punir o governo. A gente não consegue punir o governo, a gente consegue punir a empresa.
já é um caminho. Para punir o governo é só no voto ou através da sua retirada. Certo? Galera, é isso. Esses são os principais aspectos. A gente vou tentar ver se eu consigo visualizar mais um outro momento, roubar o horário de alguém. Mas a gente vai se falando pela internet, tem ainda mais conteúdo. Vocês estão me vendo durante a semana, né? Eu durante a semana também. Mas esses são os principais assuntos da sua prova. Em especial, eu expus você que enfatizava contratos. Contratos, concessões e bens, que são os grandes temas da sua prova, como eu te vi hoje, não por improbidade. E afinal de contas, esse governo vai conseguir ser preso ou não? Não vai. É mesmo? Não vai. Você é petista? Claro que não. Tem cara de petista. Eu sou apenas professor.